Esse é o Intertestando Dada. Seja bem-vindo ao episódio 1 da primeira temporada do Intertestando. Hoje vamos abordar a saúde pública no Brasil. Para tal discussão, o Duda e eu convidamos o professor Ayrton, que traz toda a perspectiva histórica, e o professor Rodrigo para a biológica. Para embasar a discussão, fizemos uma pesquisa sobre o tema e conseguimos levantar alguns dados que retratam a nossa realidade, agravada ao longo dos anos, tanto pela má qualidade do SUS, como também pela crise financeira do nosso país. Todos os dados levantados estão na descrição deste episódio, junto com as nossas informações, para entrares em contato conosco, não só para criticar, como também sugerir temas ou abordagens para os próximos programas. Mas deu de papo e vamos para o programa, né, Maria? Esse é o Intertestando Dada. No episódio de hoje vamos falar sobre saúde pública no Brasil. Duda, quem são os nossos convidados? Buenas, Renato. Hoje a gente está contando com a participação do professor Rodrigo, de Biologia. Dá um oizinho, Rodrigo. Boa noite a todos. Esse é o Rodrigo meio tímido ainda, mas daqui a pouco ele se solta. E o nosso outro convidado é o professor Ayrton, de História. Muito obrigado pelo convite, queria agradecer aí por poder participar e espero contribuir para que a gente possa analisar e contextualizar um conteúdo que é tão pertinente, né, ao cotidiano de todo mundo no Brasil. O nada tímido Ayrton. O nada tímido Ayrton, né? Super eloquente, né? E, bom, o tema de hoje é cabeludo, né? Saúde pública no Brasil. Que é um tema bem complicadinho. Para vocês, o que engloba a saúde pública? Bom, primeiramente fazer uma definição do que seria saúde. Tá? Isso. Na biologia, a gente define saúde como a busca pela homeostasia. O que seria a homeostasia? A busca pelo equilíbrio, tá? Viver em homeostase. Equilíbrio emocional, equilíbrio com relação às suas defesas imunitárias, equilíbrio de saúde alimentar, ou seja, o corpo estar em equilíbrio o tempo inteiro. Certo. Isso falando fisicamente e mentalmente, óbvio, né? Psicologicamente, né? Pensando em corporeçando, né? O ditado. Seria mais ou menos isso aí. Esse é o Intertestando Dada. Tá, mas e a questão da saúde pública? Porque isso aí é a saúde para a pessoa. Mas o que seria a saúde pública? Se a gente for pensar num contexto social, a saúde pública é aquilo que abarca a toda a sociedade, indistintamente da sua condição de classe social, da sua condição étnica, da sua condição de credo, né? É aquilo que é aportado pelo Estado. É o serviço ofertado pelo Estado para o bem-estar social, né, e a manutenção da vitalidade de uma sociedade que trabalha e contribui para a própria manutenção do Estado. Né? Então é um serviço que atende a todos e que é essencial, é elementar, né? E embora, né, tu faça pagamento de impostos para ter esse retorno dos órgãos públicos, né, muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas acabam optando por um plano de saúde privado, né, para garantir realmente ter esse aporte numa hora de emergência que for necessário. Todos vocês têm plano privado? Eu tenho. Sim. Tem também? Eu tenho um planinho privado, assim, não é um plano privado. Planinho? É que assim, quando tu pensa em plano privado, o cara pensa em internação, cirurgia. Cara, o meu plano é mais ambulatorial, é para exames, é para revisão, é emergência. Internação eu não tenho. Então é um planinho. No meu caso, eu sou funcionário público, né? Então, automaticamente, eu tenho o plano que é ofertado pelo governo municipal. No meu caso é análogo ao do Rodrigo, eu também sou como funcionário público, eu tenho o IP, que também cobre toda a questão de internação ambulatorial, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa pertinente que a gente pode explorar, que a gente está questionando o que é a saúde pública, né? E eu acho que é interessante a gente pensar como está a saúde pública no país, porque eu acho que esse é o ponto nefrálgico, né? Nós temos, na verdade, uma contribuição tributária que no Brasil é recorde, né, em termos de recolhimento, mas que não tem um retorno em serviços sociais. Esse é o Intertestando Dada. Vamos fazer, então, assim, já que a gente vai entrar nessa coisa do sistema de saúde público do Brasil, né? Para quem não conhece o SUS, né? Maior sistema público do mundo. Exato. Vamos fazer, então, assim, vamos desenhar para quem está ouvindo para a gente a coisa assim, hoje em dia o SUS, ele é o maior sistema público do mundo. Do mundo, né? Mais abrangente. Ele não deixa de ser um plano de saúde, né? Porque Ele todos nós pagamos por ele. Todo mundo paga por ele. Quem usufrui e quem não usufrui. Ele é universal. Sim. Abarca todo mundo, certo?
Mas vamos traçar uma história disso aí, assim, ó, antes do SUS. Como é que era a saúde pública no Brasil? Para quem reclama, isso aqui eu quero desenhar, porque todo mundo que está aqui conhece, sabe como era antes. Mas vamos desenhar para o pessoal que reclama do SUS hoje em dia. Como é que era antes do SUS? Bom, se a gente for pegar numa retrospectiva histórica, a gente vai ver que a questão do serviço público de saúde como algo, como um direito social, ele é uma coisa recente, 1988. Antes disso, nós tínhamos, se a gente for pegar o Brasil na sua formação inicial, a gente tinha basicamente a filantropia como a única possibilidade de aporte de atendimento, né, para o povo comum. Se a gente pegar as Santas Casas, fizeram um papel importantíssimo nesse sentido, né, no sentido de ofertar assistência a quem não tinha. Em termos históricos do Brasil, a gente tem a introdução dessa filantropia lá no início do processo de colonização, entre os séculos XVI e XVIII, principalmente no período aurífero. A gente tem uma grande atração populacional no Brasil. E aí a fundação das Santas Casas, no interior de um Brasil inóspito, né, que passa a necessitar de serviços para dar aporte a um crescimento populacional e a um desenvolvimento urbano, que consequentemente passa a se dar em torno das questões econômicas. Depois disso, quando a gente passa a ser uma república, a gente começa a ter essa questão da saúde pública sendo agora pertinente ao Estado que se forma. Um Estado que, como o nome diz, república, res pública. Um Estado que é de todos, para todos e por todos. Se a gente for pensar efetivamente em que momento surge um serviço por parte do Estado para atendimento da sociedade, em 1953, a criação do Ministério da Saúde. A partir daí, tu começa a pensar a questão da saúde pública. 1953. Os primeiros congressos que vão trabalhar e vão discutir a questão da saúde, eles vão se dar já naquele mesmo período, década de 50, e vão estabelecer alguns parâmetros de investimento do Estado para essa questão. Ou seja, o Estado começa a ter a preocupação de intervir e dar aporte à sociedade, criando postos de saúde, apoiando nos hospitais, né, que passam a ser edificados, e recebendo verbas públicas, passam a atender a sociedade como um todo. Mas ainda é importante salientar que, mesmo assim, a verba destinada pelo Estado ela é insuficiente. Ainda? Ainda. Uma dúvida, professor Ayrton. As beneficências portuguesas, no caso, seriam essas edificações com a questão filantrópica? Elas começam com um viés, na verdade, elas começam com um viés cooperativista. Aqueles que contribuem espontaneamente com doações para a manutenção da Santa Casa passam a ter o direito de gozo dos serviços dela. Tá? Mas para esse pequeno grupo que primordialmente começam a patrocinar. Né? Depois, uma cooperativa. É uma cooperativa, exatamente. Mas com o passar do tempo, elas assumem um outro caráter, que aí é um caráter assistencialista, aí no sentido coletivo da sociedade como um todo, independente da contribuição ou não. Quem é que vai sustentar essas Santas Casas? A gente vai ter a sustentação por irmandades, no primeiro momento, né, que são grupos de pessoas desvinculadas do seio da Igreja Católica, sobretudo no Brasil, e que vão fazer doações em prol desse atendimento. Depois, essas Santas Casas passam a ser sustentadas por verbas das instituições religiosas e, paralelamente, do poder público. Sim, o governo tá? começa a trazer o Sistema trazer Único de Saúde isso. também dentro dessas instituições. Isso. E eu falei da questão do orçamento, né? Imaginem vocês que em 1970, a gente está falando aí, historicamente, praticamente há segundos atrás, 1% da riqueza nacional era destinada para a saúde. 1%. Em 1970. Né? O Brasil é acometido de uma série de mazelas, de doenças, de patologias que há muito já foram superadas no estrangeiro, mas que aqui são cotidianas, porque a gente não tem nenhum tipo de assistência nesse sentido mais ampla e que abarque a todos. E um detalhe importante, o Brasil, em pleno século XX, e ainda hoje, isso é válido, está tendo que resolver problemas dos séculos anteriores. A gente tem problema de saneamento básico no Brasil ainda hoje. E isso a gente sabe, né, professor Rodrigo, que isso tem uma implicação direta, né, nas patologias. Sim, na verdade, assim, se a gente for falar do bem-estar social, são todas as ações do governo para com o cidadão. Tá? Isso parte desde seguro-desemprego, as pensões, licenças, assistências médicas, sistema de esgoto, pavimentação, transporte público, coleta de lixo, policiamento, escola. Então, isso engloba todo o bem-estar social do cidadão. Tá? Coisas que a gente já tem, as falhas do nosso governo em todas essas frentes, vamos dizer assim, né? Só para falar sobre essa questão das doenças do saneamento, né? O IBGE lançou uma pesquisa em 2017
que 34,7% das doenças nos municípios vieram da questão do saneamento básico, ou a falta de saneamento básico. Né? Tu tens ali 26% dessas, né, dos 34,7%. Pensando nos 100%, tá? 26,9% dengue, depois segue com diarreia, verminose, chikungunya, zika e assim vai. Então, só para ter uma ideia que realmente quase 35% das doenças no município advém de falta de saneamento básico. Cólera, tifo. Bom, vamos falar assim, agentes causadores, tá? Já vamos puxar a brasa para o meu assado, tá? Nós temos vários tipos de agentes, né, que são causadores de doenças, tá? Ou seja, mas não vamos falar somente de doenças que levam a, por exemplo, a questão do indivíduo apresentar enfermidade. A saúde física do indivíduo, tá? Ela vai ser a condição geral do corpo em relação a doenças e ao seu vigor físico, tá? Claro que é uma coisa, vamos dizer assim, que não tem como a pessoa estar 100% o tempo inteiro. Porque não ter doenças, tá? Significa, primeiro passo, não ter nenhum agente patógeno que esteja acometendo aquele indivíduo. Outro, o metabolismo desse indivíduo tem que estar em excelente funcionamento. Também contempla uma infância saudável, tá? Questão até de nutrição, uma genética favorável, condições de trabalho, tá? Isso tudo é o que vai estar influenciando. Então, assim, doenças, tá? Elas vão ser disfunções internas, né? Causadas por fatores externos ou causados, então, por agentes patogênicos. Dentro de agentes patogênicos, a gente tem vírus, a gente tem bactérias, a gente tem protozoários, fungos e, inclusive, também animais. Esse é o Intertestando Dadá. Que interessante, né? E agora os dados que são trazidos pelo Renato, eles são bastante estarrecedores, tendo em vista a realidade que se tem hoje, tecnologias, todo o entendimento, o conhecimento. Imagina, no século XIX, no período imperial do Brasil, a preocupação da monarquia era lidar com a questão do saneamento básico, até porque a gente tem um Brasil que cresce desordenadamente, não há um planejamento urbano no Brasil, né, com algumas exceções, como Brasília, que vai ser planejada, mas aí, né, foge a regra geral. Num senso comum, a gente não tem um planejamento, e essa falta de planejamento, paralela a alguns deslocamentos próprios dos movimentos socioeconômicos que a gente vai ter, como os retirantes nordestinos, que buscam oportunidades no contexto de industrialização, década de 50, década de 40 e mesmo 30, né, para a região centro-oeste, nós passamos a ter um conglomerado populacional à margem de um centro urbano e que não é favorecido pelas obras que são elementares, né, para a existência do indivíduo, como o próprio saneamento. Mas a questão de saneamento básico, assim, tipo coleta de vaso sanitário, né, esgoto cloacal, isso aí é relativamente recente no Brasil, né? Quando eu falo saneamento, até é bom a gente pontuar isso, né? A gente está falando dos escoamentos dos dejetos. Isso no segundo reinado já se tinha muito claramente a intenção de se fazer e se fez. Mas aonde se fez? Bom, se fez na capital nacional, que era o Rio de Janeiro, se fez nos grandes centros urbanos. E em Paraty, o saneamento básico quem faz é o mar, né? Porque a maré alta sobe e lava, né? Eles faziam tudo no chão ali. Não, e aí tem uma coisa, como o foco do investimento são os grandes centros, no caso do Rio de Janeiro, a própria capital, né, nacional, aquela altura, o modelo de combate às doenças, ele é um tanto quanto preconceituoso. Porque ele vai ser auferido a essa população marginal que, pela ausência do Estado, impossibilitar ela uma condição digna de vida, acaba contraindo, se tornando, né, pela condição insalubre que vive, falta de saneamento, entre outras questões mais, acaba sendo um vetor de propagação de doença, né, porque ela contrai a doença, passa a propagar naquele meio. Como é que o governo, na época do segundo reinado, buscou enfrentar isso? Expulsar as pessoas das suas casas, mandá-las para mais longe ainda. Como é que a gente não pensou nisso antes? Literalmente o agente público, né, o agente do Estado, nesse caso, empurrando para longe para fingir que não existe um problema que é cotidiano, que é real. Mas se as pessoas estão doentes, então são elas que causam a doença, então show com elas, né? Mas a gente continua, então, com essa política até hoje, porque os grandes centros, nós temos o saneamento básico, e enquanto que a periferia das cidades é um horror. Perfeito. Que a gente não vê, né? Cidades relativamente grandes, né? Não é, quando a gente pensa assim, cidade que não tem saneamento básico, a imagem que vem na cabeça da esmagadora maioria das pessoas é uma vilinha do Nordeste, aquele pessoal que mora numa casa de pau a pique, lá no interiorzão do sertão, mas não, na nossa cidade aqui onde a gente trabalha tem lugares onde não tem saneamento básico, vários lugares onde não passa esgoto. Onde eu moro no cassino,
É fossa. Imagina. Pouquíssimos lugares tem ali. Tu mora num cassino? Não, mas na praia do cassino. Tá. Pô, Né? Que é um bairro de Rio Grande, né? Mas é fossa. Essa é o Intertestando Dadá. Mas aí tem uma questão, assim, o Rodrigo falou, né, que até os dias de hoje a gente tem esses problemas, de fato a gente tem, mas eu quando eu falava do Segundo Reinado, eu disse que eles expulsavam as pessoas, né, tiravam do centro, deslocavam para a periferia cada vez mais longínqua dos olhos do poder público. A República constitui isso até hoje, certamente, e já no iniciar da sua vida como modelo de Estado, a gente tem alguns episódios que marcam exatamente essa permanência, né? Se arrastar do problema. Por exemplo, a gente vai ter em 1904 a famosa revolta da vacina. Uma revolta que é acometida no Rio de Janeiro, que, claro, tem Peraí, um plano... essa revolta da vacina não é agora que está acontecendo aí com o pessoal revoltado? Não é essa aí, o pessoal tá revoltado com a vacina? Não, Não é isso? a gente tem muita manifestação agora em rede social das pessoas que não são favoráveis à vacinação. E aí a gente tem hoje em dia, né, uma sociedade que todo mundo tem o direito de tecer suas opiniões, mesmo que elas sejam um absurdo. E a gente se depara com esse tipo de coisa em rede social, do pessoal fazer campanha para que as pessoas não se vacinem, para justamente não estarem sustentando a grande indústria farmacêutica. Aí, olha só, isso é uma coisa, só já volta para falar da revolta da vacina, que isso foi muito engraçado, eu tenho que comentar, num desses memes assim do Facebook, o cara tinha postado assim, ó, então, isso em inglês, o cara botou, nós estamos organizando um summer camp, né, uma colônia de férias para somente crianças vacinadas. E aí uma pessoa botou embaixo, tá, e existe vocês vão planejar algum summer camp para crianças não vacinadas? Aí outra pessoa comentou embaixo, não, esses daí já existem, chamam cemitérios. Muito bom. O que é acontece? Mas olha só, hoje a gente tem, o Rodrigo traz a questão que existem pessoas que lançam suas opiniões, movimentos, eu diria até, né, nesse sentido da não vacinação, enfim, mas isso hoje, imagina no início do século XX no Brasil. Né? A revolta da vacina, que é de 1904, que se dá no Rio de Janeiro, é um movimento que tem um cunho político, claro, o pano de fundo é um cunho político, a gente tem um grupo vinculado à República Positivista, que queria o fim dos oligarcas cafeicultores do poder, e que, portanto, vão se tornar oposição a todas as suas medidas, dentre elas a medida que viabiliza a vacinação. O que eles vão explorar para desconstruir a vacinação naquele momento? Eles vão explorar a obrigatoriedade dessa vacinação. E algumas questões místicas e morais. Possa parecer estranho, mas é isso mesmo. Quando eu falo mística, mesmo os republicanos positivistas, vindo de uma matriz filosófica oriunda da França, que defende a razão e a ciência acima de qualquer coisa, como sinônimos de progresso, olha só, Rodrigo, eles não reconheciam a teoria microbiana. Mas aí também faltava, naquela época, né, a gente não tinha um avanço tão grande. Olha, só vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, das primeiras cirurgias que eram feitas, tá, no mundo todo, não somente no Brasil, a reputação do médico, que era considerado gabaritado, era quanto mais sujo estivesse o jaleco dele, era sinônimo de grande reputação. É sério? Tirando, tem um pessoal que gosta de andar de jaleco pela cidade, né? Não gosta nem de chegar perto. Isso é absurdo, cara. Os negros de chaleco, vocês tudo medicina, porra, velho. Mas aí chega perto de um cara desse e chama de pipoqueiro, pergunta quanto é que tá a pipoca pra ver se ele... Mas sei lá, os caras não se ligam, aquilo ali é uma... Cara, o jaleco é um troço podraço. Mas, Duda, o que mais me chama a atenção, dentro dos hospitais, tu vai no refeitório e tem uma placa dizendo pra não entrarem com jaleco lá, né? Tu vai estar num ambiente... Óbvio, isso é meio óbvio, todo né? Todo mundo tá ali comendo e estão todos os estudantes de medicina ali com seus jalequinhos vestidos a caráter mesmo. O que é acontece? Não, mas aí imagina, os caras, eles renegavam a teoria microbiana e diziam, e alegavam, que a questão da saúde era uma questão do divino. Ou seja, que os cuidados do homem se davam pela vontade de Deus. Em pleno século XX. Mas não para por aí. Não, pera, assim, mas só pra acrescentar, isso aí do divino é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu tenho 40 anos, aí a minha infância inteira eu tive asma, bronquite, eu era a criancinha arranhenta, asmática, né, o kit básico. Aí, cara, a minha mãe, em vez de me levar num médico bom, ela me levava em tudo que é benzedeira que tu pode imaginar, cara. Essa coisa do divino era muito forte na minha casa. Mas assim, ó, tu fala benzedeira, sei lá, tomar o leite da vaca preta, tu fala benzedura com brasa, cara. Então, assim, ó, o divino era muito forte lá em casa, essa coisa. Por todas. Mas esses aí é o divino cristão.
Porque eles são associados ao cristianismo. Alguns não. Uma vez teve um preto velho incorporando lá em casa também. Mas então, aí, claro, Lauro Sodré representando essa oposição aos cafeicultores que estavam no poder à época, na figura de Rodrigues Alves, ele então começa a constituir junto às massas operárias, ao clube operário, né, e através de panfletos, jornais, eles começam a constituir uma crítica a essa medida que é lançada pelo Oswaldo Cruz, que tem poderes quase ditatoriais delegados pelo presidente para poder implementar uma medida de obrigatoriedade da vacinação. Que é bom lembrar, principalmente se alguém que está nos ouvindo quer fazer vestibular, que a obrigatoriedade da vacinação ela já existe antes de 1904. Na verdade, a gente tem uma sucessão de legislações que obrigam a vacinação. Isso desde 1801 a gente tem esse processo. Essa é o Intertestando Dada. Só agora abrir um parênteses, Rodrigo. Por que tanta polêmica com relação à vacina? O que a vacina levanta tanta essa bola polêmica? Explica pro pessoal o que diabos é a vacina. O que tem naquela aguinha que pinga na criancinha ou que injetam nela, na injeçãozinha. Explica pro pessoal aí o que é o negócio da vacina, pro pessoal entender. Por que essa polêmica toda? Tá, na verdade, a grande preocupação das pessoas é por causa da desinformação. Tá? Obviamente. A vacina, ela contém o patógeno, né, que pode ser um vírus, às vezes pode ser até uma bactéria, que foi atenuada. O que significa ela ter sido atenuada? Ela foi modificada, vamos dizer assim, geneticamente, tirando a sua toxicidade, tá? Para quê? Tirando a toxicidade, ela vai ser injetada então no indivíduo, estimulando o sistema imunológico desse indivíduo para combater aquele agente infeccioso. O que acontece após isso? Tu cria células de memória, tá? Toda vez que tu entrar novamente em contato com o vírus de verdade, o vírus com um agente patogênico, tá? Tu já vai ter as tuas defesas imunológicas prontas para aquele vírus específico. A mesma forma, tu tem vacinas naturais, que é o quê? Tu realmente contrai a doença. São raras as pessoas que vão ter cachumba por 2 vezes, catapora por 2 vezes, rubéola por 2 vezes, justamente por tu criar as tuas defesas imunitárias. Imagina, uma questão bastante fundamental, né? A questão que pegava então era essa inoculação do próprio agente causador, mesmo atenuado, tipo, tá injetando a doença em mim. É o que as redes sociais, os caras batem. Como é que eu vou colocar dentro de mim o vírus que causa a doença? Exato. Isso é uma coisa engraçada, de novo, um caso familiar. A minha irmã, eu tenho uma irmã que é 15 anos mais velha do que eu, quando a minha mãe veio para o Brasil, ela era uma criança, basicamente, tinha 19 anos, teve a minha irmã com 20, e na época, minha mãe sem estudo, o pessoal comentava, assim, né, as mais velhas, que a vacina era ruim, que a vacina causava doença, que a vacina... E a minha mãe, coitada, sem estudo, não vacinou a minha irmã. Minha irmã teve muita sorte, né? Ela teve a sorte, na realidade, de que todo mundo na volta dela estava vacinado, porque ela nunca pegou nada. Porque esse é o negócio também, né? Eu nunca me vacinei, eu nunca peguei nada. Claro, sua anta, todo mundo na tua volta tá vacinado. É a mesma coisa assim, ó, vou dizer para vocês, teve aquele surto do vírus H1N1 há um tempo atrás, né? E que gerou grande preocupação, suspensão de aulas em algumas repartições e tudo. Na verdade, eu acho que essa discussão na internet sobre essas coisas surgiram, né, na gripe suína, né? Isso. A gripe aviária. Aviária? O H1N1 é aviária. O H1N1 é Mas aviária. e quando foi em 2009, 2010 foi a suína? Porque eu acho que foi nesse momento aí que houve mais a propagação de inverdades ou de possibilidades de onde surgiu aquilo. Na verdade, a letalidade do H1N1 ela é grande, tá? Só que ela vai acometer o quê? Pessoas que teoricamente são sadias e não sabem, teoricamente são doentes e não sabem da sua enfermidade. Diferentemente, por exemplo, do vírus influenza, tá? Que é a gripe comum, que mata muito mais gente todo ano e não causa todo esse alarde. É que no caso do vírus influenza, ele vai acometer o quê? Crianças que não têm o sistema imunológico ainda pronto e pessoas com a idade mais avançada que o sistema imunológico já está mais comprometido. Só me corrija se eu estiver errado. No caso da gripe, da influenza, é que não é a gripe em si que mata, é quando ela evolui para uma pneumonia, não é? Ou a gripe em si, só a própria gripe já aniquila a pessoa? Sempre tu vai ter o início com a gripe, tá? Que vai ser uma infecção respiratória que pode avançar para uma coisa mais severa, avançando justamente para uma pneumonia, como tu comentou. O que acontece? Teu sistema imunológico vai estar comprometido e tu vai ter outros patógenos que vão se aproveitar deste momento e aí vai evoluir para outras doenças. Pulmão cheio de muco, a bactériazinha que adora muquinho vai lá, gruda no pulmãozinho, o cara fica infeccionado e se arrebenta. O que é cotelhos? Agora, só 2 coisas aqui, que até vou aproveitar. Ayrton, deixa eu concluir uma coisa só para não perder a linha aqui do raciocínio.
Vocês notaram que nos últimos tempos não se fala mais de H1N1, É verdade. tá? Boa parte. Acabou o estoque de Tamiflu. Os caras zeraram o estoque de Tamiflu. Não, na Pronto. verdade, a gente tem alguns casos anuais, mas não é todo aquele alarde que foi anteriormente. O que ocorre, pessoal, que eu digo assim, digo para todos os meus alunos, a grande maioria da população já foi vacinada, tá? Na vacina industrial, que foi lá no postinho lá tomar, e boa parte foi vacinada naturalmente. O que aconteceu com esses indivíduos? Eles contraíram o vírus H1N1 na forma in natura. O tá? sistema conseguiu combater. Na verdade, passou como uma gripe comum, tá? A pessoa nem se deu conta, porque os sintomas não foram tão severos, pum, se curou e está imune. Não vai se contaminar, a não ser o que acontece com a maioria dos vírus, que é o caso de mutações. Tanto é... Então, que... para com a mutação, porque uma das coisas que eu quero falar é sobre exatamente mutação. Porque tu comentou a questão da falta de informação, né? Na revolta da vacina que eu me referi anteriormente, uma das coisas que se propagou na época é que as pessoas, quando vacinadas, seriam inoculadas com doenças. E várias doenças eram ditas, tifo, falavam inclusive até de peste bubônica, porque 3 grandes doenças do início do século XX eram a febre amarela, né? A peste bubônica e a varíola, que é a que se destinava a combater justamente ao sistema de vacinação obrigatória. O que os caras na época fizeram? Eles propagaram uma fake news, olha só, né? Dizendo que quando os agentes de saúde pública chegassem na tua casa para te vacinar, e eles destinavam a fala ao homem, vacinar as mulheres de família, né? E não qualquer mulher, porque inclusive dizia na época, bonita, né? hein? Eles diziam assim na época, eles falavam que a meretriz, ela poderia se mostrar qualquer homem, mas que a mulher de família não. A mulher de família ela tinha uma moral ilibada, tinha que ser preservada. Então, cuidado, pais de família, porque as suas filhas e mulheres terão que oferecer a sua virilha para receber a injeção. E não podia ser uma mulher dar uma injeção na outra mulher? Não, porque eram médicos, os médicos higienistas do programa do Oswaldo Cruz. Tem Até que poderia, pensar que naquela eventualmente, época, ter médicas. Hein, Né? Renato, imagina naquela época quem é que tinha condições de fazer a faculdade de medicina. É. né? Não só isso, Somente a os mulher de filhos ser de proibida coronel. de estudar. Quem tinha, claro, quem com tinha certeza. condição e quem tinha permissão de fazer a E a faculdade questão de medicina. do Teremos um programa sobre É. isso. Ó, com cerveja. O que é cotelos? Mas aí, só para falar da questão da mutação, aí eu falei que aí é óbvio que as pessoas desinformadas, né, incentivadas por essas fake news de uma oposição política ao governo que estava em vigor, vai acabar gerando enfrentamento, né, vai acabar gerando comoção. São 13 dias de um movimento, né, de luta campal nas ruas da capital carioca, derrubando bondes, destruindo, né, empresas que ofertavam serviços públicos, e enfim. Né. Mas aí eu falei da questão que eu pedi para te interromper, porque durante a Primeira Guerra Mundial a gente tem um surto da gripe espanhola, e que vai matar 1 milhão de pessoas só na Espanha. Mata, inclusive, mais que a guerra naquele momento. Eu já li artigos que falam que essa gripe espanhola ela sofreu uma mutação e um dos movimentos evolutivos dessa mutação foi a H1N1. Essa é o intertestão do Dadá. Olha, assim, ó, todo vírus ele tem capacidade de mutação. Todo vírus. Tá? Isso aí é o que resultou, por exemplo, a gripe suína. Tá? Anteriormente era um vírus que só cometia suínos. A gripe aviária também era um vírus que só cometia aves. Então, a partir do momento que esses organismos, tá, micro-organismos, puderam ter alguma modificação na sua estrutura genética, eles passaram a infectar um outro grupo animal que fomos nós. Tá? Com relação à gripe essa espanhola, que matou boa parte da população, como tu trouxe aí os dados para nós, a nossa sorte nessa época foi, sabe o quê? A questão de o transporte intercontinental demorar muito tempo. Porque se fosse nos dias atuais, em que tu pega um aviãozinho... Mataria quantos? Resumindo, a negada morria na viagem. Morreria... Não, naquela época o pessoal morria grande na maioria, viagem. o O pessoal navio- pegava o navio, pegava a gripe aviária, quando já chegava no levava caixão. 1 mês e meio para chegar. Chegava aqui no Brasil, caixão já. não, nem chegava, já jogava no mar. Sabe o Gengis Khan fazia isso aí? Mandava doença, né? Não, tem os mitos, né? Até da Guerra do Paraguai, os caras pegavam as vacas que mas estavam infectadas, jogavam no rio. Tá, mas tem muito da questão na colonização dos Imaginário. Estados Unidos, eles davam um tapete, eles davam um cobertor com bom, tapado não. de doença. Nos Estados Unidos Isso não, faziam isso mesmo. aqui, Na verdade, o aqui. que muito se fez também foi o que? Contaminação de água. É. Tá? Eles usavam, por exemplo, algum animal morto e jogavam Na nascente do no coisa. abastecimento de água, por exemplo, de uma cidade para
contaminar toda aquela água. Não, a questão é essa que tu te remete aí, a gente tem no processo de colonização do Brasil, não precisa ir longe, não. Aqui a gente teve isso. Os caras, eles, no primeiro momento, com contato com os nativos, eles não identificavam que os nativos não tinham condições de combater aquelas doenças que eles eram comuns. Quando eles se dão conta, em um dado momento eles fazem isso, eles percebem, né, que os camaradas lá, os nativos, eles estão se contaminando, estão morrendo facilmente com isso, aí eles começam a usar como arma. Tanto que fala-se da tríade da colonização latino-americana, ela se deu pela espada, pela fome e pela cruz. E o que é a espada? A gente pensa que a espada é a arma de fogo, é a arma de metal. Não, não. A espada é a guerra bacteriológica. Porque os caras vão pegar as roupas dos enfermos, vão apregoar próximo à aldeia que eles pretendem dominar. Quando uma ronda qualquer descobrir aquele tecido, geralmente colorido, né? Ele é levado para dentro da comunidade, é passado de mão em mão, todo mundo passa a contrair a doença e aí um abraço. Né? Que legal, né? Que gente legal essa aí, né? E Olha o comparativo, né, com a gripe espanhola, eu falo para vocês do vírus ebola. O vírus ebola, a única sorte que nós temos atual é que entre o período que tu tem de incubação do vírus, manifestação da doença e o óbito, é questão de 4 ou 5 dias. Pois é, agora, bom, a gente estava fazendo isso agora, finalzinho de agosto de 2019, está acontecendo, já teve um surto, parece que de ebola agora na África, né? Teve um caso identificado. Nós temos, tá? Só que assim, ó, o que acontece? Ainda continua sendo uma endemia, fica somente naquela região, tá? Então, aí, desculpa te interromper, mas acho que é pertinente. É exatamente isso. Eu recordo que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da generalização da questão da doença, né? Eu lembro que quando o ebola veio à tona e deu todo aquele furor midiático... 96, 97, por aí. As pessoas entendiam que tinha todos... os filmes, lembra? Epidemia. Filme, livro, do seriado, né? Sim. Só que as pessoas criaram uma histeria em relação aos africanos e um preconceito, como se não bastasse o já existente, né? Sim. Então os caras chegavam no aeroporto de um país como o nosso, veio da onde? É da África? Então não, só um pouquinho. Aí isolava as pessoas numa sala, fazia toda uma comoção com junta médica para saber se o cara podia ser liberado, porque acreditava-se que todo o continente africano estava contaminado, que obviamente é uma coisa extremamente estrambólica, né? Porque como tu está mesmo colocando, não chegou a ser uma pandemia. Até tu poderia explicar, né, a diferença de pandemia. Assim, ó, ela pode vir um dia a ser uma pandemia? Pode. A partir do momento, tá, que esse vírus sofrer uma mutação e ele aumentar o seu período, vamos dizer, de latência, período que ele está incubado num corpo sem apresentar qualquer tipo de sintoma, ou seja, o vírus ainda não começou uma replicação. Para comparar, uma gripe normal, quanto tempo ela incuba até ela realmente começar a incomodar o cara? Olha, geralmente os vírus eles ficam incubados de 2 semanas a 1 semana, mais ou menos. É o que eles ficam, período de incubação. Dá tempo mais do que suficiente para espalhar para a galera toda. Enquanto está incubado, ele está sendo transmitido. Está sendo transmitido, Já o ebola não, 4 diazinhos, o cara se colocou, morreu. Na verdade, o que acontece? Esse vírus pode sofrer mutação? Eu acho que ele vai, tá? Isso aí é fato. E o dia que ele sofrer uma mutação e ele aumentar este período que ele fica de incubação sem apresentar sintoma, aí vai começar a questão da pandemia. Mas aí tu vê a importância do Estado, né, para a questão da saúde pública. Aí a gente vê a importância. Né? Eu digo o seguinte, se a gente pegar uma análise histórica e sociológica do Brasil, o Estado brasileiro custava, em termos de PIB percentuais, até 1930, 3% do PIB. De 1930, né, até a década de 60, o Estado brasileiro custa 6% de PIB. A partir da década de 60 até os anos 80, o Estado passa a custar 20% do PIB. Mas olha que interessante, quando tu começa a analisar nessa linha temporal o investimento em saúde, ele não é proporcional ao crescimento do Estado. Ou seja, tem um Estado maior, mas menos participativo, menos ingerente na questão de saúde pública. Então, acho que todos os dados que o Rodrigo apresenta, tudo que ele está trazendo, que eu acho que é importante, né, a questão dessas contaminações alígeras que podem gerar pandemia, mais reforça a necessidade do saneamento básico, a necessidade do investimento no serviço público de saúde, porque se não houver isso, a gente realmente está jogado à própria sorte. Então, eu acho que a importância da saúde pública se encontra também nisso, né? Não só na questão do combate à doença, mas a prevenção da doença. E a vacinação que tu citava, acho que é um caso bastante importante. O que é contê-los? Então agora vamos dar aquele salto agora, a gente teve um contexto histórico bem interessante, bem conteudista, né, sobre a saúde no Brasil. Vamos agora dar um salto, vamos vir agora para os dias atuais e ver como é que está a saúde no Brasil hoje, né? Alguns dados assim para a gente levantar. Um dado bem interessante aqui, ó, para vocês terem uma ideia do SUS em números.
tá bom? Números atuais, números de 2018. Nós temos 436.887 leitos. 436.887 leitos no SUS. Ok? Unidades básicas de saúde, as UBSs, são 42.606 no Brasil inteiro. Equipes de saúde da família, pessoal que vai de porta em porta lá nos bairros, nas regiões, que é a prevenção, né? Que é aquela coisa assim, que tem que se investir muito mais. São 42.606 também. UPAs, né? As unidades de pronto atendimento, né? Nos bairros, essas são 596. Centros de atenção psicossocial, os CAPs, né? O pessoal que atende o psicológico, né? do pessoal, 2.552 no Brasil inteiro. Hospitais psiquiátricos, 1.355. Consultórios de rua, são 133. Ambulâncias, 3.307. Bancos de leite humano, 220. E hospitais, 4.705. Agora, um dado muito interessante, isso é legal. Está falando do gasto, né, com a saúde, de 1% lá no início, de G menor. Década de 70. Hoje em dia, bom, para ter uma ideia, gastos da União com a saúde pública em 2018, 120 bilhões. Agora, olha só, gastos da Previdência com pensões por morte em 2018, 160 bi. Está se gastando mais com pensão por morte do que com a saúde dos vivos, cara, no Brasil. Isso é um dado bem interessante. Coisa, esse número que tu traz em valores aí representa, para pegar em percentual de PIB, para a gente poder ter uma comparação. Eu falei que na década de 70 era 1% do PIB nacional, tá? Década de 70. Duda, pergunto para todos, quantos por cento hoje do PIB vocês acreditam que é investido na saúde? Década de 70 era 1%. Hoje a gente está em 2019. É menos. Né? Não chega a ser menos percentual. Mas de 1970 até 2019, a gente está em 3,6% do PIB. Sabe qual é a média mundial de investimento em saúde? 11,7%. Cacotelos. Todos esses dados, assim, né, com relação à saúde pública brasileira, a questão da vacina. É isso que eu queria puxar. Tu tem um dado muito interessante com relação à vacina. O Brasil sempre foi referência na questão das campanhas de vacinação. Tá? Zé Gotinha, pô. Isso mesmo. Quem nunca, né? Nossa infância. Cara, assim, ó, em 1970, a gente tinha índices muito elevados das principais doenças, né? Quais eram? Varíola, poliomielite, difteria, coqueluche e sarampo. Só diz o número que dá a década de 70, assim, por exemplo, os números que é para ilustrar. Varíola, 1.771 casos. Poliomielite, 11.545. Nossa. Difteria, 10.496. Coqueluche, 81.014 pessoas. E o sarampo, 109.125. Pula para 2016 agora, Rodrigo. 2016, varíola foi erradicada. Aliás, ela estava erradicada. Erradicada, para quem não sabe, é 0 casos. Isso. Tá? 0 casos. Zero pessoas com varíola, tá? Para quem não sabe o que é erradicar, tá bom? Na verdade, a gente estava erradicada há 40 anos. Varíola, poliomielite, difteria. Erradicada, tá? Este ano nós... Não, praticamente não. Difteria tinha 4, coitadinhos lá, em 2016. Isso aí pode ter sido erro no dado estatístico. Tinha 4 lá. É a margem de erro. Pro pessoal entender, o que é poliomielite? O pessoal hoje em dia fala polio. O que a polio faz com a pessoa? Vamos traduzir. Poliomielite, paralisia infantil. Paralisia infantil. A criancinha não anda. Só para dizer assim, ó, a paralisia infantil ela vai atingir somente 1% dos casos de quem for acometido deste vírus, tá? Na verdade, os sintomas de uma poliomielite eles vão se confundir com uma gripe normal, tá? Vai incluir febre alta, tá? Prostração, dor no corpo, dor de cabeça e etc. Apenas 1% o que vai ocorrer? Vai ter perda da força do músculo, tá? E perda também dos reflexos daquele membro. Geralmente membros inferiores, por isso que é chamada de paralisia infantil. Eu te pedi para tu falar, porque quando a gente era criança... Era toda hora campanha de vacinação, a toda hora falavam da poliomielite, da paralisia infantil, e de uns anos para cá a gente não tem visto isso. Mas o ano passado, eu até passei para os alunos verem uma campanha do Ministério da Saúde para combate a fake news. E ela recebia, era uma moça que estava sentada assim, né? Ela recebia algumas pessoas que não acreditavam ou acreditavam que a vacina fazia mal. Então de onde é que tu tirou essa informação? Da internet. Eu li. Minha vizinha falou.
conhecer um caso lá, não sei aonde, que disseram para ela, aquelas coisas confusas, né? Alguém disse que alguém comentou, que alguém falou. E aí depois, no final, ela sai, né? Ela mostra que tá com cadeira de rodas e diz: os meus pais não me vacinaram e olha como eu estou. E, nossa, as pessoas chocadas, chorando, mas é aquele soco na cara, né? E É preciso, às vezes. É. Dias de hoje... Sempre. Não tem que ser. Coqueluche. E mantendo os dados estatísticos, só para vocês, assim, a coqueluche, tá? Ela nunca foi erradicada, ela continua presente, obviamente. O que é uma coqueluche? Na minha época, coqueluche era quando alguma coisa, quando as pessoas compravam muito. Olha só, é a coqueluche, né, do momento. O que é coqueluche? Ela é dita tosse do... Eu nunca ouvi falar isso. Eu ouvia, cara. Ah, isso é uma coisa... Ah, não. Hoje em dia, por exemplo, anos 80. Isso não. febre. Agora, Não. coqueluche. Cara, te juro. Nos anos 80 o pessoal falava assim, Eu não compraria. Polainas é a coqueluche do momento. What the fuck? A coqueluche, ela é causada por bactéria, tá? É uma infecção que vai atingir traqueia e brônquios. Ela é acometida de uma tosse muito seca, tá? E uma tosse muito severa, daquelas tosses de tossi, até faltar ar. Nossa. Tá? Que geralmente ela é chamada de tosse de bebê, que ela comete muito bebês. Mas, assim, não exclusivamente, até porque eu sou adulto e eu já tive, na idade adulta. Coqueluche? Coqueluche. Tu teve uma coqueluche, o que foi? Tu comprou, usou comprou usou polênia, Crocs, né? usou Crocs, que é a coqueluche. E o sarampo aí, Rodrigo? Tá, com relação ao sarampo, que também era uma das que estavam erradicadas, tá? Ela Até voltou, 2017, até né? 2017 a gente não tinha nenhum caso no país, tá? Perto dos 110 mil que a gente tinha na década de 70, tá? Passamos a ter 822 casos no ano passado, 2018, e atualmente, pessoal, a gente já tem 2.457 casos no país. Ah, que legal. Olha só o detalhe importante. Obrigado, suas antas que não estão vacinando bebê. Hoje, dia 29 de agosto, ontem foi noticiado no G1 a primeira morte no estado de São Paulo pelo sarampo, tá? Nossa. E aí, de um Parabéns aos envolvidos, seus antivax. um homem de 42 anos, aí eu pergunto para vocês, imunizado? 42 anos. Ele era imunizado para o sarampo? Não, não era. Pô, ele teve sorte, né? Que tava erradicado, né? É que tava erradicado. É que quando ele era criança não tinha esses porcaria desses antivax aí, entendeu? Falando que não é pra vacinar. Mas eu te faço uma pergunta. Será que tu entende ou tu tem conhecimento da relação, do retorno desses casos? Está atrelado somente a essas campanhas de rede social contra a vacinação ou a falta de investimento na prevenção da doença? Acredito principalmente a falta de investimento, do governo nas campanhas de E vacinação, a falta coisa das que era uma campanhas. grande referência na nossa infância. As faltas das campanhas de vacinação. É o que eu tô dizendo, quando a gente era criança, era mais de uma vez por ano. Na própria escola, né? E tinha- também, né, Ayrton, não vamos tirar a responsabilidade dos pais, né? Também tá faltando um pouquinho de Exatamente, responsabilidade dos exatamente. pais Também. em estar levando os Mas- filhos, em estar controlando, sabendo quais são as vacinas. Carteirinha de vacinação. Eu me lembro assim, ó, quando era dia de vacinação, tinha o plantão da televisão, assim, ó, o plantão da Rede Globo, assim, no dia da vacinação, Zé Gotinha, não sei o que, aparecia. A gente tá Ao aqui vivo, no posto das ao vivo. Estamos aqui ao vivo no posto, não sei o que. Tinha campanha no calçadão, Já levou seu pessoal. filho? Já levou Eu seu lembro, filho, isso eu traz seu lembro filho bem. aqui pra ter a gotinha, não dói nada, só pinga 2 gotinhas e é isso. Era uma vez um herói defensor das criancinhas. Que turma! Que bando! Que vem nos assustando! Sai fora! Se manda! Zé Gotinha está chegando! Vamos enfrentar os monstros da paralisia infantil, sarampo, tétano, difteria e coqueluche. Nos postos de saúde o ano todo, a vacinação é grátis. Não perca as datas. Previna com a vacina. Essa é o Intertestando Dadá. Quanto tempo tu não vê isso na televisão? E eu te pergunto por que da relação, porque hoje nós temos no Brasil uma média de um médico a cada 470 pessoas, tá? Tivemos recentemente o fim do programa Mais Médicos, esse programa, não o programa em si, né, mas a gente teve a saída dos médicos cubanos e a gente sabe que não se conseguiu, mesmo que o governo não divulgue oficialmente isso, mas a gente sabe, né, por pessoas que estão no meio e da realidade local da cidade de Pelotas, que nós não tivemos a reposição dos médicos ainda, na sua totalidade, principalmente em regiões mais remotas. Então, assim, ó, se a média até o ano passado era um médico a cada 470 pessoas, tendo em vista que 75% da população depende exclusivamente do SUS, então, infelizmente, o que a gente vai constatar, né? Que a tendência é que esses casos de retorno da doença, e não só essas que apresentamos aqui, mas outras doenças mais, vão ser, infelizmente, cursivas. E a possibilidade de levar à morte, né?
Se Com o certeza. atendimento está lotado, é essa a capacidade. É a questão da maioria dos médicos quererem ficar nos grandes centros, né? Sim. Eu ia falar uma bobagem. Deixa quieto. Mas é bom salientar que esse movimento anti-vacina, ele é mundial, né? Claro. Até depois, né, como é de praxe, a gente coloca lá os dados que a gente, né, levanta, enfim, na pesquisa é colocado lá embaixo. Tem um mapinha ali que vai mostrar que ele é mundial, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim. Não é uma coisa só localizada em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Acho que nem se usa Os mais. Estados Unidos está bem legal, assim, de surtos, por exemplo. Mas a Europa, cara, porque A esse Europa é um tá tapado. movimento Mas aí que não não tem está não- vinculado à classe social baixa. Mas não tem a ver também com o processo de imigração, talvez? Não. Os refugiados, a chegada de uma leva populacional que, de repente, de países periféricos que não têm o aporte da saúde pública, Na realidade, não. levam consigo essas Na realidade, não. mazelas Assim, ó, aí. tanto que eu usei um termo, que é um termo americanizado, um termo anglófono, um termo inglês, que é anti-vaccines, né? Que é muito forte esse movimento anti-vacina, né? Mas a tal ponto de criar essa situação, A assim? tal ponto de criar essa situação. Tá aí os governos. Mas tu pensa o seguinte, é aquela coisa, é a fake news naquele nicho que acha assim, ó, é um idiota, que tem uma teoria idiota, com base científica zero, um troço totalmente O achismo, achismo, a pós-verdade. a pós-verdade, que acha eco em outro idiota, que também acredita nisso, que acha eco no terceiro idiota, que pega uma pessoa... É terraplanismo, é antivacinação, tu tá entendendo? Esse bando de idiotas vão achando eco na cabeça de outros idiotas e acaba chegando em gente que não tem um pingo de educação. E quando eu digo educação, não é ser bem educado, educação é leitura, ou um pouquinho, ou não teve acesso também a informação, precisa da informação fidedigna, e aí vai se criando esses nichos aí de ignorância, entendeu? Que daqui a pouco vira uma epidemia. Em Duda, o que a gente vê é a ignorância das pessoas, a falta de informação delas. A gente há pouco tempo teve um surto de febre amarela, né? Aqui, inclusive, no nosso estado. Macacos podem ser hospedeiros do vírus que causa a febre amarela. Podem ser, tá? Aliás, o macaco, depois de contaminado, ele também vai morrer em razão disso. E o que houve? Há vários casos das pessoas que mataram. Isso é legal te explicar. Macaco é hospedeiro, mas macaco não é... Não é o vetor Exato, da doença. é tá? isso que Aliás, isso, macaco é hospedeiro, não é vetor. Vetor da doença, mosquito, tá? E para curiosidade de todos, o mesmo mosquito famosíssimo, tá? Que transmite o vírus da dengue. O Aedes egípcio. Ele o Aedes egípcio. tem a propriedade de transmitir 4 vírus diferentes, tá? Ah, que Ele legal. transmite É um da super febre- combo. Não, na verdade, até um dia me perguntaram, tem como ele transmitir os 4 ao mesmo tempo? Super combo. Aí eu digo, pô, tu tem que ser muito infeliz, né? Então, ó, dengue, chikungunya, zika e febre amarela, todos é o mesmo vetor da doença. Jackpot. You've got 4 virus. You got the Como é que é o jackpot. mesmo nome dele? É o Aedes aegypti. Essa é o Intertestando Dada. Bom, mas um outro surto, eu não sei se dá pra chamar de surto, né, Rodrigo? Aí tu acaba me corrigindo. Mas é o avanço das DSTs, né? Que faz já um tempo, né? Outro problema crônico. Enfim, que aí talvez envolva a questão da falta de informação, com também a ideia de quando as pessoas estão contaminadas, elas não têm, né, um bom atendimento, né? Em função da lotação e toda aquela condição que nós falamos do SUS. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, pode até ser ignorância da minha parte, me corrijam, mas a maioria das DSTs, elas só não foram erradicadas ainda muito por falta de educação também, vamos ser honestos, né? O pessoal não usa camisinha, o pessoal não se protege e o negócio passa. A tesão é o problema. Hã? Primeiramente, Né? vamos fazer uma correção. A pegada é essa. Meus amigos Duda e Renato, fazer uma correção para vocês, tá? Ó. Nós temos assim, ó, Não. doença sexualmente transmissível, tá? Significa o quê? Que o indivíduo já apresenta sintomas, tá? Significa que o vírus já está causando replicação nas células desse indivíduo. Aquela bolinha já tá ali. Já tá doendo pra mijar? Já tá doendo. Então o termo correto O é... nego tá mijando fogo já. Eu sei que é mais difundido realmente o termo DST, mas está mudando, tá? O termo correto é a gente chamar de IST, infecção sexualmente transmissível. É porque às vezes o cara tá com sífilis e tipo... Não apresenta nenhum tipo Nada. de sintoma. Ou já teve o primeiro estágio, curou, foi pro segundo estágio, curou e deixou avançar até o terceiro estágio. E acabou real. tudo. E aí? Tá, e aí não me digam que tem um movimento social também para não preservação das DSTs, né? Não, na verdade o que eu digo que o
A grande problemática que eu vejo... Mais ou menos. Cara, mas teve campanhas, né? E aí, enfim, né? A gente tem aquela onda de conservadorismo, que é um valor cultural que também haverá um programa sobre isso. É uma coisa que eu só quero te interromper. O que eu percebo muito é que assim, as pessoas só fazem sexo no carnaval, né? Porque é só no carnaval que o Ministério da Saúde lembra que tem que usar camisinha, porque o resto do ano inteiro ninguém transa. Tá, mas mas, isso aí tá. Isso aí, enfim, eu. Tudo bem, elas transam mais no carnaval, Eu me lembro mas... quando você é adolescente Talvez não, né? e até certo momento da minha vida, eu via muito mais essas não só na TV, né? Também. Por exemplo, assim, em universidade, falo pela FURG. A FURG, em todo pavilhão, tem uma caixinha lá de metal e tem as camisinhas, aquelas de posto de saúde. As roxinhas. Aquelas roxinhas, é. Então tem ali que eu acho uma coisa super interessante. E aí tem alguns lugares que eles botaram no banheiro acho até pra, sei lá, porque eles eram no centro de convivência, o cara metia a mão ali, Sim, todo a mundo pessoa fica via. constrangida. Aê. Já dá uma mijada aí, hoje tem, hein? Agora, ô Duda, tu falou da questão do carnaval, as pessoas transam mais. Olha, tem referência histórica pra isso, hein? Ó, dia 10 de novembro, referência histórica, 6 da manhã, entraram as senhoras da limpeza na Ilha Fiscal, né, que é uma ilha que fica ali na Baía de Guanabara, para limpar, né, após uma madrugada, uma noite inteira de festejos ofertados pelo próprio imperador Dom Pedro II, para comemorar as bodas de prata da princesa Isabel, do Conde D, né, meu camarada? Conde D. E ali os caras tomaram 10 mil litros de cerveja, 14 mil litros de sorvete, os caras comeram 800 quilos de camarão, 500 perus, 1.300 galinhas, cara. Vê logo que tu vai falar que eles comeram, hein, meu? E aí, às 6 da manhã, quando entram essas moças para limpar, essas senhoras de boa fé, o que elas encontram? Calcinhas, corpetes, né? Elas encontram cintas liga. Tanto que desafio a quem de vocês achar uma foto sobre o baile da Ilha Fiscal de 9 de novembro, que se deu na região do Rio de Janeiro, a época capital do Brasil, ofertado pelo Estado monárquico. Foi vetado, não podia ter foto, porque a coisa foi, como diria a minha falecida avó, foi uma putaria franciscana. Essa é o Intertestando Dada. E assim, ó, o Duda, tu falou a questão da educação das pessoas, né? Porque todo mundo sabe, é muito simples, né? O que a gente poderia fazer para evitar as ISTs. Mas também acho que falta outro problema, ao meu ver, é a questão cultural, tá? A questão cultural de tu realmente não ter aquele entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo a gente teve uma campanha do Ministério da Saúde para o uso do preservativo, da camisinha, e quem vinculou essa campanha era o Pablo Vittar. E aí tu via em rede social a propaganda e tal, e os comentários embaixo, em que algumas pessoas colocavam, mas para que usar camisinha se ele não tem perigo de engravidar? Meu tá? Deus. E esta realidade... Que alienação, Vamos cara. desenhar, assim, ó, Meu queridinho. Deus. Não vamos longe, Ayrton. Na Mas realidade, ele pode a engravidar alguém, né? Ele Pelo pode amor de engravidar Deus. alguém. Pelo amor de Mas Deus. ó, vamos desenhar. Vamos engravidar. Vamos desenhar pra galera. Assim, ó. Vamos engravidar. O cara já tá aqui assim. Vamos lá. Pessoal, vamos desenhar pro pessoal que tá ouvindo aqui, ó. No caso, né, de uma relação sexual não protegida, o que de menos ruim pode acontecer é uma gravidez. É o menos ruim, é o menos grave, é o menos danoso para a pessoa, é uma gravidez. Mas o pior é que assim, ó, a realidade da nossa juventude, que a gente lida com juventude, a gente lida com adolescente, e tu te depara com o seguinte fato, a grande preocupação deles é única o quê? Não engravidar, tá? Essa é a realidade deles. Eles não estão nem aí. Até porque a questão é a seguinte, nos dias atuais, a AIDS realmente mata? Não. Na verdade, tu tem uma E o Brasil é referência até, né? Vamos lembrar isso. Quem tá aqui nessa mesa, a gente viu, né, grandes ídolos Renato dos Russo, anos eu lembro 80 disso. morrerem. O Assim, Cazuza não era meu ídolo, mas ele morreu, a gente viu o cara... olhos definido. Fred Mercury. Fred Mercury, mas o Cazuza, Cazuza definiu Enfio. O Enfio ali, não sei, ao mas vivo. Betinho, sim, o irmão dele, Betinho, sim. O Betinho foi através de transfusão de sangue, Através de né? transfusão de sangue. Gente que eu não sabia que tinha pego AIDS, né? Por exemplo, Isaac Asimov, autor do Eu, Robô, pegou AIDS numa cirurgia cardíaca, se não me engano, O Betinho era para colocar... hemofílico, então ele tinha que ter reposição o tempo inteiro de plaquetas, e numa dessas transfusões ele Não tinha, contraiu né? o vírus HIV. Foi nos anos 80, o controle de sangue das transfusões não era tão meticuloso, tão preciso. Na verdade, até né? hoje a gente pode ter problema por causa do período chamado de janela imunológica, né? Sim. É quando o vírus não é detectável. É 3 meses, mais ou menos, né? Olha só, tem casos do vírus permanecer em estado de incubado, assim, sem ser detectável por até 2 anos. Mas a pessoa se preocupa muito com, assim, aí vamos falar, AIDS, isso é um problema, né, que não mata, mas, por exemplo,
Mata, vamos dizer. Vamos lá, Mas, mas leva leva a óbito. Mas tem Mas- meios para que se trate, Tem né? Não, Mas, o cara por vai exemplo, ter uma Se vida, deu claro. manutenção para que a pessoa tenha uma vida Manutenção. saudável. Mas, Com certeza. por exemplo, uma hepatite. Uma hepatite se pega por Também. via sexual. E uma hepatite Uma te das mata formas- muito mais rápido. Uma das formas também tem a Não? hepatite pela água e por alimento. Mas não te mata muito mais rápido uma Com hepatite? certeza. A hepatite tu vai evoluir, né? Provavelmente por uma cirrose hepática, tá? Ou seja, tu vai conseguir um transplante de fígado ou não tem mais volta. Ou não vamos longe, pegar HPV. HPV é bem simples. Na verdade, até a gente teve campanhas de vacinação agora há pouco. Nas escolas, inclusive? Nas escolas, Era com as só- era meninas só pras e meninas, os né? meninos agora. E eu lembro da comoção dentro das redes sociais, a comoção, inclusive, dizendo que isso era educação sexual, perversão. Cara, e sabe o que me lembra essa questão de fake news, de rede social? Me lembra muito o que Humberto Eco, né, falava, né, que as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia portador da verdade. Exato. Sábio Humberto Eco. Esse idiota acha eco nos outros idiotas das outras aldeias. Aí eu queria levantar uma coisa interessante. Bom, enfim, que eu acho interessante, né? Primeiro, ver a questão de que nós estamos vivendo mais no Brasil, né? E em função disso, se tu fores olhar ali a expectativa de vida de 1940 ficava entre 40 e 50 anos, ali 45. E no final dos anos, aí nos anos 90, tá, subiu para 60 e poucos anos. Em 2020, que é o ano que vem, a gente vai ficar algo em torno de 76, quase 80 anos, né? E o que está acontecendo? Nós estamos tendo um aumento de DSTs, ou como é que é? ISTs. ISTs, né, nos idosos. Imagina. Né? E aí até o Rodrigo acho que pode falar um pouquinho mais sobre isso aí, mas o que está levando essa propagação, né? Não vou falar o que, eu vou deixar para ele falar. Vamos falar assim, ó. O que ocorreu? Nós tivemos o lançamento no mercado de uma pílulazinha azul. Aquela. Aquela, a mágica, levanta aí- morto. Aí ela promoveu o quê? O pessoal de maioridade, os tiozão, vamos dizer assim, que já não estavam muito... Upa! O pessoal lá, o vovozinho que não subia mais a pipa, né? Só que aí o que acontece? O vovozinho muitas vezes não vai querer a vovozinha, tá? E eles são de uma geração que culturalmente não tinham o hábito de usar o preservativo. Claro, faz Aí todo automaticamente o que Chupar papel com acontece? bala, né? Como o pessoal fala. É, né? Essa expressão é bastante usada. Cara, eu não conheço também, louco. Eu tô deslocado. Sério que tu não quer Não, chupar papel com lá em Rio bala? Grande, lá em Rio Grande não fala. Coqueluche. Vamos coqueluche. Comprar polaina é coqueluche. É que lá em Rio Grande o pessoal não chupa papel com bala. E aí, aí o que acontece? Esse pessoal, eles acabam procurando garotas de Chupar programa, bala com papel, desculpa, não é papel com bala. provavelmente exigem ou até pagam um acréscimo para não ter o uso do preservativo, né? Acabam contraindo o vírus HIV e muitas vezes acabam passando pra para acompanhar. Não necessariamente precisa ter uma garota de programa, daqui a pouco oferecem dinheiro para qualquer pessoa na rua, e as pessoas, enfim, porque a prostituição, né, ela, acredito eu, que advém muito da necessidade, também. tanto do homem quanto da mulher. Enfim, então tu tens essa relação aí. Essa prevalência, então, foi graças à pílula azulzinha. Olha, esse assunto rende, né? A gente poderia falar muitas outras coisas. Mas me diz uma coisa, o que vocês acham? É tabu fazer uma educação sexual porque eu acho, nas escolas? Porque eu acho que as pessoas confundem que educação sexual... confundem dar educação sexual com informação sobre o sexo ou incentivar a sexo. Eu tive educação sexual, né? E a minha mãe é enfermeira e ela dava educação sexual no município onde eu morava, que eu não vou falar porque é pequeno, porque as pessoas vão se lembrar disso, já me fizeram bullying que chega. Então a minha mãe dava educação sexual para todas as escolas da cidade, que eram 4. Inclusive a tua. Inclusive a minha, óbvio. Mas obviamente que as pessoas conheciam, era o filho da enfermeira. Então a minha mãe, para, né, dar exemplo, ela me dava como exemplo, né? Droga. E um adolescente muitas Sofria vezes bullying pela mantém... própria mãe. O adolescente, né, muitas vezes mantém sexo consigo mesmo, né? Então as pessoas ficavam sabendo. Muito. É complicado isso. Mas enfim, mas eu me lembro de ter essa informação, A velha Camão. tirando o bullying, né? De ter essa informação, realmente informação. Nunca vi em nenhum momento como incentivo. Né? Mesmo depois do segundo grau, que eu não estudava mais, a minha mãe já não me dava mais isso, mas de nunca ver isso. Então eu queria ver, é tabu?
Educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Educação sexual é ensinar a respeito disso. Aí o pessoal vai falar, educação sexual para crianças pequenas. Tem? Sim, claro. Porque tu ensinar a criança a cuidar do seu corpo, né? A educação sexual para uma criança é para ela saber qual é o tipo de toque que ela tem que achar suspeito, né? Para ela ter o cuidado de si, né? Tipo, o tiozão pede para sentar no colo, a criança tem que saber que não pode. Esse tipo de coisa que é educação sexual. Rodrigo, por favor. Bom, assim, em todas as instituições que eu trabalhei até hoje, nunca teve nenhum tipo de impedimento tratar sobre esse assunto, desde trabalhar no ensino fundamental quanto trabalhando no ensino médio. Sempre foi muito tranquilo, claro. Eu acho que é uma questão de cidadania, né? E a questão de abordagem, cada uma é de um jeito, tá? Obviamente, eu vou dizer assim, uma experiência pessoal que eu tenho na minha época de ensino médio, que nem era ensino médio, era segundo grau, né? Não, diz que é ginásio, pelo amor de Deus. Não, era Ginásio segundo grau. Isso é anterior. Tudo que é, porque essas gírias que ele traz, não sei de onde vem esse negócio. Segundo grau. Nós já no terceirão, e nós íamos fazer uma campanha na sala de aula para os colegas, era um trabalho sobre ISTs, mas na época era DST, tá? Só para a gente voltar. Contextualizar. Aí eu lembro que nós fomos num postinho, coletamos um monte de camisinha, para o final, no grande finale, a gente fazer a distribuição para os colegas das camisinhas. Só que todas as camisinhas ficaram na casa de uma colega minha. E no dia seguinte, que nós iríamos culminar esse ato, ela chegou sem nenhuma. Por quê? Porque o pai dela entendeu aquilo como um absurdo. A filha dele estar, por exemplo, distribuindo camisinha no colégio e recolheu todas para ele. O que é um outro preconceito, né? A mulher que carregava preservativo era visto como puta, né? O que é uma idiotice. Mas assim, Provavelmente o pai dela recolheu para ele usar. provavelmente, mas era uma quantidade absurda. Com a mãe. Bom, Com a vamos mãe ao- dela, não vamos- claro. Assim, Homem ó, de bem de família. Trabalhamos de forma bem tranquila nas escolas, sempre, claro, obviamente, o ênfase para a saúde do indivíduo, tá? Uma função também de alerta na questão de doenças, realmente, e também na função de conhecer o seu próprio corpo, saber como é que é o funcionamento do seu corpo, como funciona, por exemplo, os métodos contraceptivos, quais são os tipos que nós temos, que a gente tem métodos de barreira, métodos químicos, métodos naturais, tá? Para evitar uma possível gravidez. Então, realmente é assim, sempre no enfoque para que a criatura, assim, ó, venha sem dúvidas. Ter a consciência também, né? E se vou conhecer, dizer, né? e vou Se dizer para conhecer. vocês, os nossos alunos pedem isso. Eles Claro que solicitam isso. Por exemplo, isso aí tu vê no ensino fundamental, mas claro, de uma maneira muito branda. Lá no médio, tu vai ver de novo somente na terceira série do ensino médio, quando muitos deles já têm vida sexual ativa há muito tempo. E lá na primeira série, quando tu está dando aula, alguns deles vêm te perguntar e perguntam por que tu não vai dar essa aula esse ano? E aí eu comentei, não, essa é matéria somente de terceirão. E eles, mas aí até o terceirão já vai ser tarde demais. É porque os pais fingem, né, que os filhos não transam, né? E que fingir que o filho não transa, que a filha não transa, é fechar os olhos para uma realidade, Com certeza. né, que tá aí. É alienar, né? Se alienar e alienar o E outro. vira uma questão de saúde pública, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer. Acho que esse tema é vastíssimo. A gente poderia falar durante horas aqui, mas o tempo não nos permite isso. Sem querer te interromper. Acho que vai ter que ter uma parte 2, né, Renato? Pode ser. Eu vou estar com a voz melhor, porque eu tô com essa voz por causa de cebola, né? Uma cebolinha pequenininha, né? Fez um gol, participou do outro, eu fiquei sem voz. Não tá. Cara, Meu tem amigos Deus. colorados, né? Eu só tenho amigos colorados. Mas eu acho Coisa que- boa, o WhatsApp, parece que eu tô nos anos 90, de novo com o WhatsApp. Mas é o que eu tô dizendo, assim, acho que merece uma segunda página, porque o assunto a gente viu que Dá pra vai. gente ficar horas e horas aqui falando. Dá. Bom, guris, assim, agradecer vocês assim pela oportunidade de estar aqui para prestar algumas informações, espero que tenham sido válidas. Agradeço se tiver um novo convite para a gente abordar mais ainda, aprofundar mais ainda os assuntos. Então, obrigadão mesmo aí. E eu, da mesma forma, agradeço, acho que referendo o que o Rodrigo disse, né? Eu acho que essa oportunidade de poder debater, criar um espaço público democrático de acesso à informação de qualidade, com base científica, verossímil, não no achismo, não na pauta da pós-verdade, eu acho que isso é muito importante. Então, eu agradeço a todos e que a gente possa encontrar outras vezes, trazer outros temas, outros convidados, outros debates e que certamente isso aí vai ser de bastante proveito para muitos que estão nos ouvindo. Então acho que é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado por ouvir. Obrigado por nos prestigiar, né? Divulgue para o pessoal e é isso. Um abraço. Um abraço, até mais.
Este podcast foi criado, produzido e editado por Valvolado Podcasting Multimídia.